Olá, seja bem-vindo a mais um You Talks aqui na Yumento e, como sempre, falando sobre gestão de pessoas, negócios, vendas e hoje especificamente falar sobre estratégia, planejamento estratégico. E para isso eu tenho uma grande convidada, Luciane de Medeiros, que a gente vai falar especificamente sobre esse tema de uma forma leve, simples, para você que está nos acompanhando consiga compreender essa metodologia e colocar em prática aí na tua empresa. Lu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco. Lembrando que a Lu tem treinamentos também aqui na Yumento, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, você pode procurar lá os treinamentos da Lu, combinado? Lu, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E vocês? Ótimo, ótimo. Lu, antes de mais nada, eu quero que você nos diga como, né, que a Lu parou nesse tema de consultoria, gestão, essa parada de planejamento estratégico. Sei que tu tem uma trajetória profissional sensacional, mas sempre tem uma historinha bacana que faça com que a gente direcione a nossa carreira para uma área. Conta pra gente, por favor. Verdade. Obrigada, Ismael. Obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui contigo e eu quero então hoje, assim como você falou, trazer o tema do planejamento de uma forma bem leve. E foi assim que ele entrou na minha vida também, né? Então, muitos estudos sempre, né? Tu sabes que eu tenho uma caminhada na academia muito forte, né? Eu trabalho, sempre fui estudando, então fiz graduação, várias pós depois no caminho, fiz o mestrado, estou cursando o doutorado, então o tema de planejamento estratégico na administração, ele é sempre gritante. Mas em 2023, eu estava atuando como docente, né? E recebi um convite de uma amiga para trabalhar e prestar uma consultoria para ela em planejamento. Então ela me pediu, ela tinha um negócio pequeno, com 3 colaboradoras naquele momento, e ela me pediu que eu então ajudasse ela a fazer um diagnóstico daquela pequena empresa e ajudasse ela com um planejamento. Foi assim que o tema caiu realmente de uma forma mais intensa na minha trajetória, na minha carreira. A partir daí, a consultoria andou, né? Eu acabei deixando a carreira docente de lado e fiquei focada apenas com a consultoria e com as palestras. Eu entendo muitas vezes do que a gente, no decorrer da nossa carreira, as próprias, no teu caso, a tua consultoria, mas os desafios do dia a dia façam com que a gente venha aprimorando os nossos conhecimentos, buscando informação, conhecimentos, e principalmente os exemplos que acontecem de problemas, de pontos de melhoria nas empresas fazem com que a gente tenha um maior conhecimento sobre aquele tema específico. Eu tenho certeza que foi assim também que a Lu conseguiu muita experiência, né? Porque você atende inúmeras empresas, cada uma em segmentos diferentes, e depois no processo de consultoria você consegue linkar, né, exemplos que aconteceram numa empresa para trazer na solução da outra e assim sucessivamente. E falando especificamente do tema de planejamento, eu separei uma pergunta aqui para saber quais são os itens essenciais, né, de forma inicial, que norteiam o planejamento estratégico para aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui, estão pensando em iniciar o planejamento estratégico, o que nós temos que olhar inicialmente para esse processo? Bom, Ismo, o primeiro ponto é que a empresa ela tenha bem estabelecido qual é a sua missão, ou seja, por que ela existe, qual é a sua visão, qual é a visão de futuro dessa empresa, onde ela quer chegar e quais são os valores que norteiam todo o seu planejamento e toda a empresa como um todo, né? Isso é muito importante. No momento que eu tenho, claro, missão, visão e valores, fica mais fácil que eu implemente ferramentas, que eu consiga traçar os meus objetivos, as minhas metas estratégicas, e aí sim eu consiga fazer um planejamento de verdade, né? A gente tem inúmeros exemplos, como você falou, de pequenas, médias e grandes empresas que muitas vezes querem começar um planejamento, mas elas não têm isso bem estabelecido. Ou até estabeleceram e fizeram um quadrinho bonito, né? Aquele para inglês ver. Fizeram aquele quadro está lá na frente da empresa, mas os colaboradores, eles não conhecem a fundo qual é a missão da empresa, né? O porquê que ela existe, o que ela quer com tudo aquilo que ela está agregando de valor, o que ela faz de verdade. E muitas vezes isso não fica claro para o colaborador e, por consequência, não fica claro para a sociedade, e fazer um planejamento sem isso estar estruturado já é um ponto bem importante de observação.
Lu, quando você fala de missão, valores, e eu concordo contigo do tamanho da importância, esses itens eles estão ligados diretamente aos objetivos estratégicos, né? Imagino, Lu, que se eu não tenho visão, se eu não tenho a missão, e muitas vezes se eu posso até ir um pouco mais profundo, quem sabe, já linkar propósito da empresa, os valores e os princípios da empresa, se eu não tenho isso, eu não consigo encontrar o objetivo estratégico, né? Perfeito. Esse link faz sentido? É essa forma mesmo que eu preciso fazer? Exatamente. E o outro ponto que é bem importante, e a gente falar sobre isso, Isma, é sobre análise de cenários. Tá? Então, além da empresa ter estabelecido missão, visão, valores, ela precisa fazer uma análise do seu cenário. Ela precisa ter um pequeno diagnóstico e entender quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças do mercado. Ela precisa entender onde ela está situada. Quem não sabe onde está não consegue fazer aquela direção e eu não consigo direcionar e mostrar qual é o caminho que ele vai seguir. Então eu preciso primeiro diagnosticar. Isso vale para planejamento pessoal também, Isma. Tenho certeza que tu já fez isso contigo, com certeza. né? Eu também já fiz para mim, para minha empresa, principalmente quando eu comecei, quando eu fiz a minha transição de carreira de 2023 para 2024, foi muito importante eu parar e entender que mercado é esse que eu vou atuar. Porque hoje a gente tem um mercado imenso nas nossas mãos, mas onde eu quero atuar e esse mercado ele me oferece o que de oportunidades ali fora? Se ele tem oportunidades para mim ali fora, eu tenho que saber quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas para poder linkar isso ali na frente. Eu preciso linkar aquilo que eu tenho de forte e preciso desenvolver aqueles meus pontos fracos para poder aproveitar as oportunidades que o mercado tem. Perfeito. Lu, pelo que tu está me falando e o que eu estou compreendendo aqui, existe uma espécie de algumas etapas para o planejamento. É isso. Existe uma linha de raciocínio ou uma lógica, ou sei lá, etapa 1, 2, 3, 4, sei lá, eu preciso primeiro saber a minha missão, minha visão, depois eu preciso fazer análise de mercado, que daqui a pouco pode ser uma SWOT da vida. Depois eu faço o quê? Existem essas etapas e quais seriam essas etapas? Após isso, é importante eu estabelecer os meus objetivos. Então, quais são os meus objetivos estratégicos agora para 2025? Vamos aproveitar que o ano está começando, né, e vamos pensar nisso. Quais são os meus objetivos estratégicos? O que eu quero com aquilo que eu estou traçando para a minha empresa esse ano? E os objetivos bem claros. Quanto mais claros eles forem, melhor. Quanto mais específicos eles forem, melhor. A partir deles, aí sim que eu vou poder desdobrar e fazer outros planejamentos, outros planos diários para que aqueles objetivos aconteçam. Entendi. Então, e esses objetivos, eles são o objetivo da empresa como um todo, mas eu tenho objetivos por setores, por áreas, ou, sei lá, por projetos, sei lá, estou tentando implementar alguma coisa na empresa, ou estou aumentando o tamanho da minha organização. E como é que funciona esse processo dos objetivos específicos? Claro. É importante que depois de estabelecidos os objetivos estratégicos da empresa, ela consiga dimensionar isso para as sub-áreas, vamos assim dizer. Então, independente de como você chama na tua empresa, se são áreas, se são departamentos, se são setores, independente de como, porque isso varia também no tamanho da empresa, né? As empresas às vezes chamam de departamentos, de setores. Eu tenho várias diretorias. Depende do tamanho dessa empresa. Mas é importante, sim, que esses objetivos principais sejam desmembrados para essas áreas poderem trabalhar. É uma coisa conectada e ligada na outra. Exatamente. Né? Por exemplo, eu criei lá minha visão, a minha missão, criei lá meus princípios da empresa, os valores e etc. Eu tenho então já os meus objetivos estratégicos e depois eu estratifiquei, como você falou, para objetivos das suas áreas, do setor, das diretorias e etc. Fiz isso. A próxima etapa, o que seria? Colocar na rotina isso. Não, colocar na rotina. Eu preciso colocar na rotina. A gente chama de plano operacional, né? Os autores da administração, na verdade, chamam de planos operacionais. Nada mais é do que as rotinas que acontecem dentro da empresa. Ou seja, eu preciso colocar no meu dia a dia as atividades que eu vou fazer para atingir o meu objetivo estratégico. Entendi. Vamos pensar num exemplo bem banal aqui e que você, por exemplo, Ismael, quer trocar de carro. Esse é o teu objetivo no ano de 2025. Você quer trocar de carro. Para isso, você precisa desmembrar o teu objetivo principal em rotinas
que vão te fazer alcançar esse objetivo. Dentro da empresa é muito similar. A gente só precisa levar isso, então, para dentro da empresa e pensar em algo maior. Bom, o objetivo da empresa é aumentar o faturamento em 20%. Poxa, isso pode ser muito significativo. Se o faturamento da empresa é pequeno e eu quero aumentar tanto assim, ou se eu tenho um faturamento médio e pensar em aumentar 20%. Ok, esse é um objetivo teu. Mas o que você vai fazer no dia a dia para poder alcançar isso? Entendi. Isso é o principal. As tarefas, as ações que a empresa realiza durante o período para atingir os objetivos. Que é aquilo que a gente chama, então, dos planos operacionais. Nada mais do que as rotinas que vão acontecer durante o ano todo para que você atinja aquele objetivo. E onde é que entra nesse mecanismo todo, Lu, o processo de indicador, de meta? Eu sei que às vezes a gente conversa, as pessoas meio que se perdem em, poxa, o que é um objetivo, o que é o indicador? Bom, botei um objetivo, como é que eu sei se eu atingi aquele objetivo? Como que quem está nos assistindo aqui consegue ter essa diferenciação e esse entendimento? No momento que você traçou os teus objetivos e já desmembrou isso, então, para os setores, para os departamentos, é importante que você consiga medir isso. Então, por isso que um objetivo estratégico, ele tem que ser mensurável. Já dizem os autores da administração, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Se ele não é quantificável, se você não consegue colocar isso em números e você não tiver essa medição, como é que você vai saber se você está no caminho certo? Então, você precisa, sim, traçar e aí pensar nesses indicadores, né, que vão te ajudar a medir, a mensurar esse objetivo. Entendi. Agora eu vou dar uma viajada aqui, ver se faz sentido o que eu estou falando. Até para dar importância a todas essas etapas, porque às vezes a gente quer fazer um planejamento, a gente acaba pulando alguma etapa, querendo reduzir o tempo de estudo, e aí depois o planejamento não dá certo e a gente muitas vezes nem sabe onde é que a gente errou. Tenho lá o meu painel lá com a minha missão, a minha visão principalmente, porque é onde eu quero ir. Criei os meus objetivos, criei minhas metas que garantem, né, se eu atinjo ou não os meus objetivos. E nesse meio caminho aí, Lu, se eu não fiz uma boa análise de mercado, pode ser que eu faça algum objetivo equivocado. Quem sabe eu coloque um crescimento da minha empresa de 200%, só que o mercado está crescendo 20%, e aí? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de cada uma dessas etapas para a gente não pular, porque daqui a pouco está dando errado o teu planejamento, é porque você está pulando alguma etapa. Sim. Então vamos voltar um pouquinho, né? Antes de traçar os objetivos, então vamos voltar ali na análise de cenários, né? Pensar na análise do ambiente, tanto interno quanto externo. Existem alguns autores que falam que a ferramenta SWOT ela é a melhor que existe hoje para administração, para administradores e para quem quer falar em estratégia. E existem autores que dizem que a ferramenta SWOT não é uma boa ferramenta. Mas tu sabe por que isso? Porque quando ela não tem uma análise, quando eu não faço uma análise com frequência, quando eu não revisito essa SWOT, ela sim, ela vai ficar defasada e ela não vai me servir para mais nada. Então, se você fez uma análise SWOT da tua empresa lá em 2019, eu sinto muito. Realmente, ela ficou defasada e não serve para mais nada. Você precisa sim revisitar a SWOT. Como você muda o teu time, os teus pontos fracos e fortes, eles mudam também. Mudam também. Como você muda o teu sistema, os teus pontos fortes e fracos vão mudar também. Então é importante olhar para esses fatores internos sempre. Então a análise do teu ambiente interno, ela também vai te dar subsídio para você poder traçar os teus objetivos estratégicos lá na frente. E Lu, pensando nesse contexto que você me falou, né? As coisas mudam muito rápidas, né? Demais. Muito, muito. Há pouco tempo que a gente passou por uma pandemia, né? A gente está situado no Rio Grande do Sul, onde a gente teve uma enchente gigante, as coisas mudaram muito rápidas. Como que funciona, Lu, essa flexibilidade entre o planejamento e o que acontece no dia a dia? Porque daqui a pouco eu planejei algo para esse ano, mas que aconteceu alguma eventualidade que em 6 meses mudou. Como é que funciona esse processo da flexibilidade entre o planejado e o executado?
Quando a gente tem objetivos de longo prazo, e vamos pensar assim, vou falar em longo prazo, 1 ano. Tá? Porque hoje a gente falar em traçar objetivos para 10 anos é algo que está completamente irreal dentro do nosso cenário, justamente pelas mudanças. Então vamos falar em objetivos de curto, médio e longo prazo. Vamos falar em 3 meses, 6, 7 meses e 1 ano. Tá? Para falar em planejamento, a gente precisa reduzir o prazo. Eu preciso fazer isso. Quando eu falo nesses objetivos de longo prazo, eu preciso ter várias coisas alinhadas comigo. Né? O teu time é um dos alinhamentos principais e existem muitas partes interessadas hoje dentro do teu negócio. Né? Você tem os teus fornecedores que caminham contigo, você tem os teus clientes que caminham contigo e você precisa estar olhando para eles. Você precisa estar olhando para o teu concorrente também, o que o teu concorrente está fazendo ali fora, porque dependendo de alguma ação da concorrência, a tua demanda pode aumentar ou pode diminuir. E independe aqui de área que a gente esteja falando. Então, ter esse alinhamento entre todos os stakeholders, como a gente diz, né? Então, todas as partes interessadas no teu processo é importante. Perfeito. É bem importante. E Lu, mas tem muito desafio aí, né? Não é fácil você fazer. Eu não sei o que é mais difícil. Fazer o planejamento, né, estratégico ou você conseguir organizar ele no decorrer da caminhada com esses pontos que vão mudando? Com certeza é organizar. Com certeza. Porque o que acontece hoje com a grande maioria das empresas, Isma? E isso é em pequena, média e grande empresa. Tá? Não temos diferenças aqui entre tamanhos de empresas. A grande dificuldade hoje está em desmembrar o planejamento e fazer com que as ações do dia a dia aconteçam. Essa é a grande dificuldade das empresas. Porque a gente comentou antes sobre a rotina, sobre as mudanças, sobre tudo que vai acontecendo. E muitas vezes os empresários eles não param para pensar o negócio. Né? Parou lá no início do ano, montou o planejamento e acha que está tudo certo, que está tudo bem. Mas não, você precisa monitorar ele durante o ano. E com certeza essa é a parte mais difícil. Existe uma rotina de a cada uma vez por mês, ou 3 meses, reunir a diretoria, a empresa, enfim, para revisitar os objetivos, os indicadores? Como é que funciona isso? Qual que é o ideal a ser feito? Depende muito do tipo de negócio. Se você está falando em vendas, por exemplo, a venda é diária. Né? Vamos pensar em empresas do comércio. A venda é diária. Então, se ele não estiver monitorando os números diariamente, ele não vai conseguir atingir os objetivos que ele traçou lá no início do ano. Vamos pensar em outros tipos de negócio que tenham produção. Se você não acompanhar a produção e fizer o acompanhamento da produção diário, semanal, e observar todos os relatórios, e olhar para dentro do sistema, e olhar também para aqueles colaboradores que estão trabalhando lá dentro da produção, você não vai conseguir atingir seus objetivos estratégicos. Então, depende muito do tipo de negócio. Hoje a gente tem assim, uma rotina de acompanhamento de planejamento e de indicadores mensal, que assim se adequa muito bem a vários tipos de negócio. Mas isso precisa ser algo ágil, algo rápido e que eu consiga visualizar de forma rápida. E existem hoje inúmeras ferramentas, até gratuitas, né? Que a gente consegue ter esses dashboards e visualizar os números dos nossos negócios de uma forma rápida. Porque se eu disser, por exemplo, para uma empresa que eu estou prestando consultoria, que eles vão ter que parar uma vez por semana para olhar os números da produção, o que o empresário vai me dizer? Eu não tenho tempo para parar. Se eu parar, o meu negócio também não anda. Né? Tá todo mundo assim, né? A gente está sempre correndo atrás da máquina, está sempre a mil aí, fazendo tudo que tem para fazer, e dentro das empresas não é diferente. Então, é importante sim que eu tenha esses objetivos, tenha os indicadores, mas que eu consiga monitorá-los de forma muito visual. Então, olho para dashboard, visualizei, tem um problema aqui na produção que está apontando, ó, tem um índice que está caindo, isso que está apontando para mim. E aí eu já posso ir ágil para solucionar aquele problema. Exatamente. Olha só a Você faz a ação, né? Em loco, vamos dizer, né? E pontual e rápida. Voltando um pouquinho, e para implementar o planejamento, né? Quais são os principais desafios aí? O pessoal que está nos assistindo, gostou,
faz, pô, agora é isso que eu vou fazer. Vou criar meus objetivos, meus indicadores, vou botar num software ou naquele velho e bom Excel, que funciona muito bem. Muito bem. Poxa, mas quais são os principais desafios e problemas ou soluções que se tem que ter no processo de implementação, de criação do planejamento estratégico? Uma grande falha hoje dentro das empresas é a comunicação. Eu estabeleço, chamo a minha diretoria, estabeleço os objetivos estratégicos, faço o meu planejamento, mas a comunicação para os demais setores ela não funciona. Isso é muito comum da gente ver. Mais comum do que a gente imagina. O índice é muito alto de pessoas que não cumpriram o planejamento estratégico porque nem sabiam exatamente que ação eles estão vinculados. Qual é o objetivo que ele está em busca? Ele não sabe. Exato, exatamente. Então a gente tem muito... isso a gente consegue enxergar em empresas normalmente quando a gente vai implementar a gestão de processos. Quando as empresas me chamam para a parte de processos, é assim que eu chego. Quando eu chego, a gente olha, tá todo mundo correndo cada um para um lado, ninguém sabe para onde vai, né? E o estabelecimento de processos, ele ajuda no planejamento estratégico, ajuda a organizar a estratégia da empresa como um todo, né? E essa falta, e além da questão da comunicação, essa falta de alinhamento entre os objetivos macro e aqueles que são menores dentro da empresa. Então, setores que às vezes trabalham com um vínculo diferente daquele que é o estratégico. Então, vamos pensar em um departamento de marketing que não está alinhado às ações estratégicas da empresa. Ele vai tocando as suas ações diárias, ele vai fazendo do jeito que ele acha que é melhor, mas nem sempre ele vai ser o melhor. Eu acho que esse item da comunicação é essencial para quem está nos assistindo, porque às vezes esse planejamento estratégico muitas vezes fica só na mesa do empreendedor ou da diretoria, e isso precisa cair lá na mão de todos os colaboradores, de todos ou da diretoria, até onde vai essa comunicação. Acho que às vezes fica na mesa, mas é pior, às vezes fica na gaveta. É pior ainda. Às vezes nem o gestor principal olha para aquele planejamento, né? E a gente enxerga isso, é muito comum. Empresas fazendo o planejamento do ano, no final do ano, então vamos planejar o próximo. A diretoria se reúne, sai de dentro da empresa para criar um ambiente melhor, para tirar o foco lá de dentro da empresa e pensar fora da caixa, como a gente diz, né? E aí, no ano seguinte, eles retornaram das férias, né? Que agora é um período que o pessoal está retornando, voltam das férias, chegaram lá e vão tocando as atividades e nem lembram mais das ações estratégicas. Quando chegar no final do ano e eu tiver que planejar de novo, a primeira coisa que eu preciso fazer é revisitar o que eu já fiz. E eu vou revisitar o que eu já fiz sem nem ter acompanhado durante o ano? Ah, mas eu não cumpri o objetivo número 1 porque o mercado mudou. Eu não cumpri o objetivo número 2 porque diminuiu o poder de compra dos clientes. Ah, eu não cumpri o 3 e aí tu não cumpriu nada. E aí acaba se perdendo algo tão importante que é saber para onde a gente está indo. Eu acho que essa frase que você falou é muito, muito legal. Como é que tá as coisas? Tô correndo pra onde? Não sei, mas tô correndo. Lu, a gente tá finalizando esse nosso bate-papo aqui e eu vou fazer um overview básico do que a gente passou e depois eu gostaria que você desse uma mensagem, algumas orientações, dicas para quem está nos assistindo. Levando em consideração que quem está nos assistindo pode ser um empreendedor, pode ser aquela pessoa que não entende nada de planejamento e agora está percebendo a importância, né? E quem sabe aqui surge a necessidade dessa pessoa correr atrás até de mais informação sobre esse tema para fazer o planejamento estratégico. A gente falou aqui então dos elementos essenciais do planejamento, né? As etapas que a gente passou, que precisa ser feito, deu ênfase na questão da análise do mercado, né? Análise do que tem de melhor dentro da empresa, as nossas fraquezas, do mercado também. Você falou da importância de traçar objetivos e também de colocar atividades ou indicadores que mensuram, né, se esse objetivo foi atingido ou não, ou até mesmo se a missão ou até mesmo a visão está sendo atendida, se a gente está indo para o mesmo caminho, né? E aqui no final a gente colocou os desafios, e o principal desafio que você falou que é necessário toda a área que atua no planejamento estratégico é tirar o planejamento estratégico muitas vezes da gaveta, que só o empreendedor, o dono da empresa ou quem ficou à frente do planejamento estratégico
Tem. Então, levando isso em consideração, eu gostaria que você olhasse para essa minha câmera que está à minha esquerda aqui e mandasse essa mensagem diretamente para as pessoas que estão nos assistindo, né, conscientizando e também dando dicas sobre esse tema que eu, em particular, gosto muito e acho importantíssimo. Ok. Bom, existem inúmeras ferramentas que podem te ajudar hoje com planejamento estratégico, né? Se você buscar uma análise SWOT, por exemplo, se você jogar lá no Google análise SWOT, você vai saber já o que ela significa. Então, é uma ferramenta muito difundida, se utiliza bastante ela. Mas existem outras que não custam e que você pode utilizar e que você pode fazer. A análise de cenários também é uma que a gente acabou não falando aqui especificamente dela, mas a ferramenta de análise de cenários ela é muito fácil e muito básica, onde você traça cenários que possam vir a acontecer e você se antecipa a esses problemas. Ferramenta é o que mais tem, né? Os administradores têm muitos posts por aí, a gente tem muitos sites que trazem mensagens. Dá uma filtrada, vê aquilo que se adequa ao teu negócio. E muito importante, nenhum negócio é igual ao outro. Nenhum mercado é igual ao outro. Então, se eu atuo num mercado industrial, é um tipo de mercado bem voltado, então, para aquilo que eu faço. Se eu atuo no comércio, é comércio de quê? E buscar, sim, inspirações. Hoje a gente utiliza muito benchmarking, utiliza muito a questão de olhar para outras empresas. O que aquela empresa fez que deu certo? Então, isso é muito importante e vale muito a pena para a gente estar utilizando. Lu, chegamos ao fim, né, de mais um Rápido. bate-papo. O negócio é que a gente bater o papo rápido, levar informação, né, para que as pessoas possam realmente aqui dizer, poxa, eu preciso disso. Até porque se a pessoa, né, quem está nos acompanhando aqui, viu que esse bate-papo foi interessante, faz sentido ela buscar essa informação, tem um curso da Lu lá falando especificamente sobre isso e você vai ter lá muito conteúdo, muita informação para fazer o planejamento da tua empresa, tenho certeza absoluta. Lu, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Quero dizer para ti que a YouMentor aqui fica honrado em ter você conosco aqui, o teu conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que quem chegou até aqui no final tá com a pulga atrás da orelha pensando, puxa, eu preciso planejar, como que eu faço isso? Então busca lá a informação, vai ter treinamento da Lu lá para você. Lu, obrigado e voltamos em breve. Eu que agradeço. Obrigadão. Até mais!